Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. São Luís é uma cidade portuária. O complexo portuário situado aqui na capital maranhense é um dos mais importantes para o Brasil e para diversos outros países atualmente. Ao longo do tempo, nós temos visto muitas mudanças, evoluções na prestação de serviços que atendem as empresas operadoras dessa logística. Mas como será que tem caminhado a infraestrutura portuária, Arthur Cabral? Pois é, Dal, essa é uma questão que merece atenção. Nos últimos 10 anos em especial, muito se falou sobre o crescimento do tamanho de navios e, portanto, da necessidade de investimentos em canais de acesso marítimo, como calado, bacia de evolução, área de giro, entre outros termos aí. Mas especialistas afirmam que foi insuficiente o que se viu no Brasil na última década a respeito desses investimentos para operar especialmente os grandes navios. Bom, quem não vive ali no dia a dia as atividades portuárias, talvez nunca tenha parado para pensar no quanto a infraestrutura é fundamental para se garantir a navegabilidade, o ir e vir dos mais diversos tipos de cargas pelo mundo. Quem nunca havia refletido sobre isso, com certeza ouviu falar no assunto em março do ano passado, quando o navio Ever Given passou 6 dias encalhado no canal de Suez, no Egito, e causou prejuízo bilionário. Acompanhe. Um porto é um ponto de integração comercial entre países e estados. Por essa razão, se um porto não possuir estrutura física e equipamentos adequados, nem berços para atracação suficientes, ele jamais conseguirá exercer essa função e, assim, não irá atrair os benefícios econômicos e sociais que poderia. No Maranhão, o complexo portuário do Itaqui fica diante da Baía de São Marcos, considerada uma das mais privilegiadas do mundo, tanto geográfica quanto tecnicamente. As vantagens são inúmeras, a começar pelas condições favoráveis de grandes profundidades, sem a necessidade de dragagens para receber alguns dos maiores navios do mundo. Além disso, os portos localizados no complexo do Itaqui estão na ponta de uma das ferrovias mais importantes para a logística nacional, a Norte-Sul. No mundo todo, a movimentação portuária ela é sempre tratada como um elemento de absoluta estratégia de desenvolvimento. A nossa Baía de São Marcos é um privilégio locacional e técnico que é invejado no mundo todo. É importante salientar, e as pessoas às vezes não têm noção, que, por exemplo, a fábrica de celulose da Suzano, que se instalou lá em Imperatriz, só está lá porque tem no porto do Itaqui a logística adequada para receber os insumos que precisam, como, por exemplo, a soda cáustica, mas tem também o porto Itaqui, que agora tem um belíssimo terminal da Suzano para fazer a exportação do seu produto acabado. E isso para isso que serve. No mundo todo, ao próximo dos portos, você tem sempre atividade econômica forte. Quanto mais movimentação portuária a gente tiver, mais devemos ter indústria atrelada. E é isso que precisamos cada vez mais incentivar no Maranhão. Um porto que não tenha a estrutura adequada, que não tenha a quantidade de berços para a atracação dos navios, que não tenha os equipamentos, ele não vai conseguir exercer essa importância de forma a trazer os benefícios maiores para a sociedade. Bom, a gente viu aí que mesmo em um terminal preparado para receber as maiores embarcações do mundo, o canal de Suez, que foi ampliado em 2015, condições adversas como o mau tempo, nesse caso, podem provocar um incidente de enormes proporções. E isso tudo porque o modal marítimo é o mais utilizado para transporte de cargas no mundo. Cerca de 70% do volume total de mercadorias do planeta transitam pelos mares e oceanos, Arthur. Dal, só em 2020, mais de 1 bilhão de toneladas de cargas passaram pelos portos brasileiros, segundo a ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Então hoje vamos analisar todo esse cenário com um convidado especial que temos aqui no estúdio, que é o Hernani Murado, que é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Portuária, Hidroviária e Costeira,
além de uma larga experiência aí em órgãos como portos e agências e tudo mais. Hernani, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Arthur, boa noite, Dalva. Prazer, obrigado pela receptividade também. Que ótimo receber você aqui para falar de um assunto, como a gente abordou aqui na introdução, Hernani, sobre o qual as pessoas, em geral, não vão para uma roda de conversa, a não ser que sejam amigos trabalhando na atividade portuária, para falar sobre, mas que impacta a nossa economia de forma incontestável. Então, antes da gente começar com o bate-papo, acho que é interessante te ouvir sobre qual a grande relevância hoje a gente pode atribuir aos portos e à infraestrutura desses portos no Brasil. Em nível de Brasil, nós temos diversas áreas que são notórias, né? Que envolvem tanto portos públicos quanto portos privados, que a gente já está convencionado de chamar de clusters portuários, né? Então você tem cluster no Rio Grande do Sul, Paraná, representado por Paranaguá, São Paulo, mais representado por Santos, e aqui na Baía de São Marcos, que é puxado aí pelo trio da Vale Ponta da Madeira, Porto do Itaqui, que é uma concessão estadual, EMAP, e outro TUP, que é o Porto da Alumar, né? Esses todos brownfields. A nossa corrente de comércio, o nosso comércio exterior, ele é praticamente 95% em peso feito por portos, né? Praticamente um percentual muito próximo quando a gente fala em moeda. Então, a perspectiva da economia brasileira, ela tem que passar pelo comércio exterior através dos portos. Muito interessante, São né? dados interessantes que a gente fica lendo sobre portos e economia brasileira. Acho que o Hernani está falando exatamente isso. E tem alguns movimentos interessantes, né, Hernani? Quer dizer, agora a Conab anunciou que a safra de grãos brasileira 2022-23 vai bater o recorde de 314 milhões de toneladas, mais do que o dobro do que há 10 anos atrás. Isso tudo sai pelos portos, né? E outro movimento é que essa mancha verde de produção de grãos no Brasil, ela tem se deslocado ao longo do tempo para a região centro-oeste e agora para o nordeste e norte, com Matopiba, sul do Pará e tudo mais. Mas ainda a maior parte da produção de grão dessa região ainda sai pelos portos sul-sudeste. O que está faltando aqui para os portos da região, apesar do crescimento dos últimos anos? Bom, eu coordenei no início o projeto do Tegran, ainda na fase de aprovação dele, porque para a ida do leilão, ou seja, para que as arrendatárias tomassem conta da operação dele. Estou falando meados de 2010, 2011. Naquela época, a gente pensou em 3 fases, de 5, 10 e 15 milhões de toneladas. Só para ter uma ideia, o Tegran atingiu 10 milhões nesse ano, né? E esses 10 milhões eram previstos para pelo menos 5 anos para frente. Então o Matopiba, que já era uma previsão de médio alcance aí do setor do agro brasileiro, ele ganhou notoriedade, mas ele já era pensado, né? Vocês já fizeram programas aqui sobre fatores de correção do solo, que melhorou muito a condição, mas essencialmente você tem uma necessidade de escoamento desse grão, não só da região do Matopiba, mas de regiões um pouco mais ao sul. E nós temos uma coluna vertebral que é importantíssima, que é a Ferrovia Norte-Sul, né? E a gente pode caracterizar que ela tem 2 saídas por enquanto. Ela tem uma saída ao norte, que é o cluster maranhense, e tem uma saída ao sul, que seria Santos. Mas eu costumo dizer que tem 2 variáveis muito importantes aí, né? A saída ao sul, 3 variáveis. A saída ao sul, falta ainda a concessionária, que é a Rumo, completar cerca de 100 quilômetros de integração com a malha paulista. Uma segunda variável, sempre tem que descer uma Serra do Mar, ou seja, você tem que descer um desnível de 700 metros ali para chegar no cluster da Baixada Santista, o que não tem aqui. E você ainda tem uma limitação de profundidade da ordem de 15 metros. Aqui você tem um mínimo de 20. Então existe uma condição primordial para a saída dessa carga, assim como outras, pelo cluster maranhense, né? Que hoje, na prática, ele é praticamente liderado pela EMAP, né? Não é à toa que
A gente costuma acompanhar a evolução de cargas ano a ano por portos, sejam TUP, sejam portos públicos, né? TUP, para a linguagem de quem está na área, terminais privativos. A EMAP, apesar das as variações anuais, elas sobe um pouco, desce um pouco, etc., ainda mais para algumas tipologias de carga, a gente costuma olhar em 5, 10 anos como é que é esse comportamento. O Porto do Itaqui, ele contabilizando exatamente 10 anos até 2021, ou seja, de 2002 até 2021, o Porto do Itaqui cresceu 7,5% ao ano. Ou seja, ele dobrou a carga. Ele movimentava 15 milhões de toneladas e hoje movimenta 30, 31 no último ano. Isso já demonstra um pouco do que é esse crescimento da carga do granel sólido vegetal, que vem da produção agrícola. Mas a gente tem algumas saídas, como por exemplo, os corredores de logística que ligam aqui ao cluster de Itaqui, como a Ferrovia Carajás. A Ferrovia Carajás não está totalmente impactada hoje pelo transporte de minério, porque há problemas de produção lá na Serra do Carajás, né, que não chega ao limite em que ela foi projetada, licenças ambientais que não saíram. Isso é um problema que vai acontecer no futuro breve, né, Hernani? Acho que a gente um assunto tão longo aí que a gente podia deixar para o próximo bloco. Vamos deixar esse gostinho de quero mais para o próximo bloco. A gente faz agora uma rápida pausa e já já a gente volta com mais infraestrutura portuária aqui no Negócios na Pauta. É já já.